Estamos começando mais um episódio de Explosão na Teia Podcast. Eu, Gisela Aranha, né, Gisele? Hoje tá super especial, né? Mais uma vez. Super, eu tava doida que ele viesse. Eu queria muito que ele estivesse aqui. Cara, pra gente é aquela coisa de contar pro Pedro quando tiver grande, que um dia a gente esteve batendo papo com esse cara que é um ícone aqui da cidade do Rio de Janeiro, do carnaval, enfim. Mas antes de apresentar ele, vamos fazer um suspensezinho. Vocês aí que estão assistindo, tenta adivinhar quem é essa personalidade que vai estar aqui com a gente hoje. Mas antes vamos falar aqui dos nossos apoiadores, a galera que ajuda a gente a estar fazendo o nosso programa. Começar você que quer passar um final de semana super bacana, Quinta da Boa Vista é o melhor lugar para vocês. Lá tem um trenzinho lá do seu Antônio, trenzinho tradicional ali. Quem vai na Quinta tem que andar no trenzinho. Tem também Playtime. Playtime é que tem os triciclos, quadriciclos, para você caminhar ali ou sozinho ou com a família. Tem triciclos, quadriciclos, enfim. E você também pode passear ali pelo lago com o pedalinho da Vanessa, que é super tradicional também. Mas também, depois que tu curtiu o dia inteiro na Quinta da Boa Vista, nada melhor do que tomar aquela cervejinha gelada lá no Combom Point, que fica lá na Demar Bebiano, 4520, no Engenho da Rainha. Beleza? Bom, e hoje a gente, antes de começar aqui o nosso podcast, a gente tava nos temperinhos da Denise, comendo um salgadinho super gostoso. Muito bom. Tomando aqui, eu tô aqui tomando meu sucozinho aqui, Microfone. né? Tô tomando meu suco. Gisela tava tomando a aguinha dela, mas estávamos experimentando aquele temperinho da Denise. Muito Salgadinho bom. super gostoso. Mas vamos parar de enrolar, vamos parar de fazer suspense, que a Gisela Aranha vai apresentar nosso convidado de hoje. Né, Gisela? Nosso convidado de hoje é o Bruno Chateaubriand, jornalista e empresário. Tudo bem, Bruno? Oi, Gisela, tudo bem? Tudo bom, gente? O Júlio, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós que estamos. Imagina, uma honra estar com vocês. A gente conseguiu ajustar essa Ajustar a agenda, agenda. né? Essa agenda complexa que eu tenho particularmente, vocês também. Então, mas a gente conseguiu e hoje estamos aqui. É, porque você também trabalha no carnaval, né? E agora, gente, novembro. Daqui a pouco tá entrando em dezembro. Já começou aquela correria? Mas não é só carnaval não, Gisela. Não, não, carnaval. Vamos começar no carnaval. Colunista da Veja. Pois é, isso aí, olha, isso aí movimenta muito meu tempo. A gente teve prêmio de gastronomia que eu ajudei a realizar esse prêmio aqui no Rio de Janeiro. Teve prêmio de viagem e turismo que também ajudei a organizar. Agora tem o Cariocas do Ano. Então, quer dizer, e fora o 50 Best, que a gente tem um prêmio internacional de gastronomia semana que vem aqui no Rio também. E aí eu estou muito envolvido, então por isso que a agenda está tão atribulada, sem falar de carnaval, né? Que carnaval faz parte do meu cotidiano, de sempre. É um lugar que eu sou apaixonado e aí para mim é praticamente o lugar que eu vou desanuviar, né? É frequentando as quadras das escolas de samba, é visitando já barracões, é estando aí com as personalidades do carnaval, com os nossos artistas, entendendo o que vai acontecer para o espetáculo de 2024. Então, assim, eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, né? Não só do carnaval, como colunista, apresentador. Fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho. Bom, há muitos anos eu atuo na área de comunicação, né? Já passei por todas as emissoras de televisão. Só faltava a Band. Esse ano eu cumpri a Band no Carnaval, na transmissão da série Ouro do Carnaval. Ano que vem eu vou estar na Band mais uma vez, né? Como comentarista para a série Ouro. Provavelmente continuo no Estandarte de Ouro, né? Porque se a gente não tem cargo oficial, a gente recebe o convite, mas está tudo mais ou menos regularizado de que deve permanecer o júri todo e completo, então devo estar com eles de novo ano que vem. E meu trabalho por fora, eu trabalho na área de comunicação, tenho uma agência de comunicação e também trabalho para a Editora Abril, aí, no caso para a Veja Rio, em publicações, em eventos e uma série de ações. Viu, Júlio? Não, então assim, eu tô aqui pensando, é um absurdo eu querer entrevistar o Bruno, porque jornalista, super conceituado, como ele mesmo já acabou de dizer, trabalhou em todas as emissoras, então isso aqui é... Muito querido no meio, muito né? mais uma oportunidade que a gente está tendo de bater um papo e mostrar também, né, para os nossos seguidores um pouquinho do Bruno, aquela coisa que de repente... Do outro lado, fora do carnaval, né? Ainda também não conhece. Porque assim... Mas carnaval, Júlio, eu vou te cortar. Pouca gente conhece a minha história de fato no carnaval. Eu mesmo
tenho essa curiosidade de Que saber. bom, então hoje a gente vai poder conversar. Porque o que faz? O Bruno é neto do Assis Chateaubriand. Não, a gente né? é da mesma família, né? Eu não sou neto do Assis Chateaubriand. Meu avô se chamava Chateaubriand Bandeira de Melo. E aí eu vou contar uma história engraçada para vocês, que talvez isso nem o Fernando de Moraes tenha escrito no livro dele, que eu sei que ele não escreveu. Né? Então, a família Chateaubriand no Brasil é um sobrenome inventado. Porque, na realidade, o nome da minha família que veio é Bandeira de Melo. Então, meu bisavô, ele era um sanitarista, né? Ele foi um parlamentar do Nordeste, aí se chamava Chateaubriand Bandeira de Melo, que era tio do Assis Chateaubriand, que trouxe a televisão para o Brasil. Nesse momento, meu bisavô, ele tinha um irmão que era ladrão de cavalo. Olha isso. E ninguém conta isso, né? E aí era ladrão de cavalo, então não uma família, né, aí, digamos, tradicional, não poderia ter um ladrão de cavalo na família. O que faz nesse momento? Esconde esse recorte da história e diz: não é, isso não existe, não tem mais, e transforma o Chateaubriand como sobrenome. E foi aí que também o Assis entrou, que o Assis não tinha Chateaubriand também no nome, nem a linhagem do meu bisavô, né, tinha também. Ela entra nesse momento. Né? E alguns dos meus tios têm Bandeira de Melo, outros não. Né? Tem gente que tem só Chateaubriand, enfim. Então é uma miscelânea, né? E até as pessoas perguntam: mas é Chateaubriand da Europa, da França? Não é da França, é da Paraíba. Né? Meu Chateaubriand vem da Paraíba. A gente pensa que é da França. Né? Aí, o meu nome todo é Bruno Chateaubriand Diniz Weissmann. Eu tenho uma parte da minha família paterna que veio da Áustria, né? Aí fugindo de guerras mundiais, enfim, vindo para o Brasil para tentar construir uma vida aqui no país, né? O país que abraçou, aí, no caso, um lado da minha família. E essa história é do meu núcleo familiar. Eu imagino que essa história ela tem um pouco a ver com a tua ida para o jornalismo, né? Não, sabe que não tem? Não. A minha família, eu acho que ela pregava muito mais que eu fizesse direito, porque tem muita gente na minha família nessa área, atuando nessa área, e eles gostariam muito mais, talvez, naquele momento, que eu fosse fazer direito, mas eu nunca sofri interferência de ninguém. Minha mãe é uma pessoa muito livre nesse sentido. Império Serrano, minha mãe é imperiana, né? E Desfila no Império? Desfilava, já desfilou no Império Serrano algumas vezes. Meu pai portelense, então tudo Madureira, né? Reduto dentro do samba. Mas de uma época que tinha uma rivalidade, né? Mas enfim... Que não é igual no futebol, mas tinha uma rivalidade. É porque é até interessante, a Alicia Lacerda, carnavalesca, muito conhecida de uma época, né? De que teve uma grande trajetória e história no carnaval, ela morava no mesmo prédio que os meus avós. Né? Os pais dela moravam nesse mesmo prédio, então ela conhecia há muito tempo também a minha mãe, desde a infância dela. Então, eu acredito que no momento que Alicia Lacerda assina Bumbum Taticumbum para o Gurundum, né, minha mãe se torna mais imperiana do que nunca. Né? Mulheres assinando um carnaval naquela época, numa cultura tão machista como é a do samba muitas vezes. Minha mãe ali se tornou, eu acho que, mais imperiana do que nunca naquilo. E eu acompanhando e apaixonado por carnaval desde muito novinho. Né? Vendo meu pai desfilava na Portela, que meus pais se separaram muito cedo, quando eu tinha apenas 4 anos, e minha mãe desfilava no Império Serrano. Né? Então eu e o meu irmão, a gente com 5, 6 anos de idade, ficava louco querendo ver, acompanhar, né? E eu querendo mais do que nunca acompanhar. A primeira vez que eu piso no Sambódromo é em 1984. Mas só rapidinho, te cortando, antes de tu entrar no carnaval. Antes disso, tu vira atleta, né? Tu começa de pequeno ou já depois do carnaval? Atleta vem depois. Depois de 1984. Vem mais ou menos nessa época. 90, tu já é campeão, né? Eu fui campeão brasileiro pela primeira vez por equipes em 1991. Né? Ficou quanto tempo na ginástica? Eu fui atleta de alto rendimento entre 1991 para 2 até 1998. Aí fui a 3 campeonatos mundiais. 6 vezes campeão brasileiro. Fui 6 vezes campeão brasileiro, competi em diversos países, tive muita oportunidade com o esporte, conheci muita coisa, né? Saí dessa caixinha
Eu acho que o que me tirou dessa caixinha de branco privilegiado da Zona Sul foi o esporte, né? O que me trouxe uma vivência mais aberta. Eu sonhava tanto em ser ginasta, queria tanto ser ginasta, que eu ia sozinho, porque ali naquele momento eu não tinha o apoio dos meus pais, porque minha mãe tinha medo e meu pai também. Você viajava sozinho? Minha mãe e meu pai tinham medo que eu me tornasse gay, né, por fazer ginástica. Então eu acabava que ia sozinho para treinamento, para tudo. Meus pais acompanharam muito pouco as minhas competições. E eu acabei competindo o mundo inteiro, né? E aí depois quando vinham os resultados, aí gostava, não sei o quê. Mas eu com 17 anos eu fui competir um mundial na Nova Zelândia, né? Meu primeiro mundial, enfim, um adolescente indo para Nova Zelândia. Um sonho. Um sonho, competir, conhecer o outro lado do mundo, né? O voo ainda passava pela calota polar. Hoje em dia é proibido, não pode mais passar por uma calota polar um voo, porque se cai ninguém acha nunca mais, né? Mas na época até o comandante falava, olha, tá passando pela calota polar, enfim. E aí eu pude ter esse lugar muito meu, muito individual, né? Era um sonho meu que eu lutava, corria atrás e vinha conseguindo meus resultados e despertando aquele autoconhecimento, elevação de autoestima. E para mim foi uma resiliência, determinação, porque o esporte traz isso. E eu acabei, num determinado momento da minha vida, me tornando atleta do Colégio Militar do Rio de Janeiro. E eu não estudava lá. Eu era um dos únicos civis, né, que competiam pelo Colégio Militar. Né, assim, foi convidado? Convidado pelo treinador-chefe, na época ele que me levou para lá, o professor Sérgio Bastos, ele que me levou para o Colégio Militar, e aí me deu essa oportunidade toda. Aí não só como atleta, eu passei a fazer cursos internacionais de arbitragem, aí comecei não só a competir, mas a julgar também internacionalmente. Aí que entra meio o julgamento na minha vida. É muito interessante que quem me trouxe para esse universo de julgamento foi o esporte, foi a ginástica. Eu com, 17 anos, eu já estava fazendo cursos internacionais, né, para tentar, fiz um curso com os portugueses que vieram para o Brasil, com franceses, enfim, e aí evoluindo nisso, e passei a ter uma determinada relevância, consegui os brevets, né, de todas as categorias da minha modalidade internacional, eu podia julgar, e julgava, né, tinha competição que o Brasil não tinha dinheiro para levar árbitros internacionais, eu competia num dia, no outro dia eu julgava, em outra categoria, né? Então eu acabei, vivenciando aquilo de forma muito intensa, vivenciando o esporte de uma maneira muito bacana. E aí, tempos depois, eu fui presidente da Federação de Ginástica, né, entre 2017 e esse ano, porque esse ano eu renunciei, né, eu saí, passei essa parte, essa minha história, eu virei um pouquinho a página, porque a gente tem esses momentos, né? Tem Sim. esses momentos, às vezes, os ciclos, né? Se fecha. São ciclos. São ciclos e foi bom. Né? Eu acho que eu cumpri um papel, desempenhei um papel bacana e foi muito bom isso. Agora, finalmente, você que está aí assistindo a gente, é aqui, né, Fabiano? Então, você que acompanha o nosso grande Bruno há tantos anos, parece que ele já caiu ali dentro do carnaval, que a gente já vê o cara que é jurado, que está agora também julgando o Estandarte de Ouro, está sempre envolvido no carnaval. Mas aí a pergunta que você mesmo já deixou aí no ar para a gente tocar para frente. Como que surge o ginasta? A gente já está sabendo um pouquinho como que surgiu. Enfim, a tua infância, a tua história. Tu acompanhava ali tua mãe no Império Serrano, teu pai na Portela. Mas como que você surge literalmente no carnaval, Bruno? Bom, vamos lá. 1984 é o primeiro momento. Antes disso, já acompanhando, né, meu pai desfilando em ala na Portela, ensaio. Né, eu cheguei a alguns ensaios não em quadra. Né, tinham ensaios em clubes na Zona Sul, então ali ele levava a gente e eu ficava assistindo e amava e falava, eu quero. Em 1984, quando o Sambódromo, né, que agora vai completar 40 anos esse ano, quando o Sambódromo é inaugurado e apresentado para a cidade do Rio de Janeiro, no desfile das campeãs, meu pai me busca na casa da minha mãe, a mim e o meu irmão, e a Mangueira tinha sido a super campeã.
né? Ela foi Ela e Portela. A Portela foi campeã de domingo, a Mangueira foi campeã de segunda e foi aclamada uma super campeã que era a brincadeira daquele ano, primeiro ano, né? Com o Sambódromo funcionando nesse formato. E aí eu vou para o Sambódromo e ali podia entrar todo mundo, né? E a gente foi fantasiado de fantasia, sabe, de fantasia de bailezinho de carnaval de criança. Você com 8 para 9 anos. Eu fui de Peter Pan. Mas ali não pediu ingresso, nada? Não, a gente acabou entrando. E aí eu me lembro que a gente bateu na Praça da Apoteose e voltou. Mas era um arrastão, era Mangueira, campeã do carnaval, né? Com samba deslumbrante. Então, aquilo ali marcou muito a minha vida. E desde então, eu passei aí ao Sambódromo com o meu pai, né? Minha mãe não. Minha mãe desfilava, eu assistia em televisão, e aí meu pai às vezes me levava. Por exemplo, o ano de 92, quando a Viradouro pegou fogo na avenida com os ciganos, eu estava bem na frente onde pegou fogo. Então, aquilo tudo foi despertando ainda mais essa minha paixão. Mas eu pedi, eu quero desfilar. Não pode. Não vai. Eu já era atleta nessa época, não pode. E aí, chega 1994, quer dizer, quando eu já tenho 18 anos, aí eu falo, gente, agora eu tenho 18 anos. Quando eu tiver 18 anos, acabou essa farra de dizer que não pode. Mas sua mãe e seu pai não deixavam você Não desfilar? deixavam. E mesmo sendo do carnaval? Não deixavam. Não deixavam eu desfilar, não deixavam eu participar. E talvez isso tenha sido até bom, porque eu acho que a chama ficou mais intensa. Com Sabe certeza. aquela coisa que você não pode? O que você não pode, você vai Proibido, querer? né? Se talvez ele tivesse falado, não, pode desfilar com 9 anos na Portela, ou pode fazer isso, ou pode... Talvez essa chama não tivesse sido dessa forma, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei, vou desfilar em 3 escolas num dia só. E aí fiz isso mesmo, desfilei... Quais escolas? Eu participei, São Clemente, Caprichosos de Pilares e não foi Estácio de Sá o primeiro ano, não. 94, isso? Foi Tradição. 94. 94. Então, aí eu desfilo nessas 3 escolas. Aí que vem uma virada, eu já estava na faculdade, e aí eu decido que eu queria participar de forma mais intensa nesse processo. Só te cortando, Bruno, teu pai desfilava em ala, como que era? Meu pai desfilava em ala. Tua mãe também? Também, sempre em ala. Alas comerciais, né? Então, que era muito mais comum, eu acho que naquela época do que hoje em dia, que hoje o processo é muito mais fechado. E aí a gente chega nesse momento, passado o Carnaval de 94, eu acabo me envolvendo mais com o Carnaval no sentido de eu quero fazer parte disso, né? Então, até teve nesse período também, 94, Beija-Flor. Eu desfilei na Beija-Flor com Milton Cunha e com Margarete Mi, né? Pulando cama elástica. Mas eu só saí nas campeãs, eu não saí no dia oficial, só saí nas campeãs aí porque uns amigos meus que alugaram as camas elásticas e a gente era meio uns mosquitos. E ali eu saí de mosquito ali pulando também, porque era atleta, né? E aí em 95 eu decido, eu quero participar mais desse processo. E aí meu pai estava num outro casamento e a ex-mulher dele falou, ela tinha feito Belas Artes, aí falou, vamos conversar com a Alicia Lacerda. Vem Alicia Lacerda de novo, que era amiga da minha mãe e depois amiga da segunda mulher do meu pai. E aí me leva para falar com a Alicia Lacerda. A Alicia fala, você não quer ter uma ala na tradição? Aí eu falei, quero ter uma ala. Eu não sabia nem o que era ter uma ala direito. Eu quero Eu tudo. quero e pronto, eu estou na faculdade, vamos fazer a ala de todos os estudantes de jornalismo, né? Algum amigo meu queria sair em desfile de escola de samba na época? Nenhum queria desfilar na época, só eu, e eu falei, eu quero a ala. E aí eu passei a frequentar a Intendente Magalhães sozinho, também, mais uma vez sozinho, não conhecia ninguém lá. E eu ia à quadra, aprendi todo o processo, como se fazia aí, né? Pegava o protótipo e como eu vou fazer aquelas 100 fantasias? Como eu iria fazer aquilo? Né? E fui em busca, porque hoje a gente tem recursos como a internet, você tem recursos aí de informação que na época você não tinha. Né? Aonde eu vou fazer as fantasias? Tu ficou responsável por tudo, pela tua ala? Toda. Tu que tinha que produzir, ele produzia, comprar tudo. Que era assim. Hoje já não é mais, né? A gente comprava todo o material,
comprava tudo e tinha que ainda vender, né? Supostamente as pessoas lucravam muito com aquilo. E hoje já não é mais assim, né? Eu só tive prejuízo, nunca lucrei em nada, porque ali foi uma loucura. As pessoas diziam, quero desfilar, e pagavam, e davam cheque sem fundo, né? E aí, eu não satisfeito com isso, no carnaval de 5. Não, eu falei 95, eu fui presidente de ala em 96, eu errei aí, porque em 95 eu desfilei também em mais um monte de escola. 95 eu desfilei, inclusive, na Vila Rica de Copacabana, que foi o único ano dela no grupo especial. A Vila Rica foi especial. Foi especial. Na Teia da Aranha eu tô. Aí, na lã que te dá calor, da Ladeira Tabajara. E aí, em 96, eu tenho essa ala na Tradição e também a ala na Estácio de Sá. Eu baixo na Estácio de Sá sem conhecer ninguém. No mesmo ano você pegou a Tradição? Duas alas. Meu Deus Era o do céu. teleporto. E aí fiz a da Estácio, deu tudo certo. A da Tradição, ninguém queria desfilar. E as duas eram no mesmo dia. Ainda tinha isso. E o meu carro foi para a avenida cheio de fantasia. Porque eu tinha até para... Porque você falou que tudo você fazia, mas né? para contextualizar, de onde vinha meu dinheiro? Não era dos meus pais. Meu dinheiro vinha de uma escola de ginástica que eu tinha em um clube da Zona Sul, e que ali eu juntava o dinheiro para eu viajar, para ir para uma competição, para alguma coisa que meus pais não me apoiavam na ginástica e não me apoiavam também no carnaval. Então, eu dava o meu jeito, mas ali foi um BO daqueles, né? Cheque sem fundo, confusão, não sei o quê. E aí um dinheiro ou outro de patrocínio, que eu cheguei a ter alguns na vida, eu jogava para pagar essas dívidas de carnaval de cheque sem fundo que eu ia recebendo. O falecido presidente da Estácio de Sá, Ci Pereira Alves, me chegou a me pedir dinheiro emprestado. Eu falei assim, Ci, você está brincando comigo? Eu tenho 20 anos de idade, você vai me pedir dinheiro emprestado, eu aqui, né? Mas isso tudo acaba me jogando cada vez mais no movimento. Porque eu acho que eu fui muito, assim, destemido, né? Porque as pessoas ainda mais... Um menino da Zona Sul, vai cruzar o túnel, vai para lá. Eu ia. E você não teve apoio de ninguém, você fez tudo sozinho. Mas essa coisa do atleta. O atleta é destemido, né? Então, os meus amigos do Colégio Militar, eles moravam na Zona Norte e eu não tinha problema com isso, né? Não tinha problema nenhum em ir para um lugar, ir para o outro. E eu acabei indo. Eu me lembro que já nesse ano de 96, eu não sabia nem chegar na Intendente Magalhães. Né? Eu ia assim apavorado para lá. Eu já tinha um carro, né? Eu já tinha conquistado o meu carro, que também foi com o meu trabalho. E muito louco, porque eu falava, como é que eu vou chegar? Aí eu pedia, às vezes... Não tinha Waze, não tinha nada. Não existia o Waze, era só mapa. Era mapa e mal placa, não tinha nem placa. Hoje a gente bota no Waze e chega em qualquer lugar. E aí acabou que eu aprendi a chegar na Tradição e ia muito lá, né? Nésio Nascimento, Daniele Nascimento, já porta-bandeira de lá. Eu ainda peguei um resquício da Vilma lá. E aí vem um outro momento, porque eu, como estava muito envolvido já com carnaval, e aí frequentando já quadras e já indo de forma independente para as quadras, eu acabo que em 97, quando eu tenho essa experiência péssima com ala, né, com as duas alas que eu tive em 96, em 97 eu vejo o enredo da Mangueira, né, o Olimpo é verde e rosa. E eu estava meio prestes a terminar a minha faculdade. E eu falei, gente, eu vou querer fazer, hoje em dia se chama TCC, né? Antigamente se chamava monografia. Eu falei, gente, eu quero fazer minha monografia sobre carnaval, de alguma forma. Então... eu vou atrás de um barracão. E aí o Olimpo é verde e rosa foi a deixa, né? Falando um sonho de Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2004 ainda, que não aconteceu, né? Veio acontecer em 2007. Eu baixo no barracão da Mangueira e falo com o Oswaldo Jardim, que é o carnavalesco, e pergunto para ele, você não vai botar ginástica? Um louco. Eu bati na porta, assim, bati na porta do barracão da Mangueira e falei, quero falar com o carnavalesco. Mas por quê? Quem é você? Eu falei, eu sou um atleta e quero falar com ele, porque já que ele vai falar de Jogos Pan-Americanos, tem que ter ginástica. E aí o Oswaldo me ouviu. E aí botou umas barras paralelas na alegoria que vinham todos os atletas. Eu arrumei todos os atletas para desfilar ali, e eu vim desfilando ali. E começo a fazer estágio com o Oswaldo. Em 97, para o Carnaval de 97 e para o Carnaval de 98. O Carnaval já de 98, quando ele faz de Gama Vasco a Epopeia da Tijuca,
eu fiquei um ano todo no Barracão e aprendi muito com ele, né? No Barracão, enfim, recebi a imprensa, uma vez que eu estava terminando a faculdade de jornalismo, ele acabava me colocando para receber a imprensa, para que eu explicasse um enredo, toda a filosofia, tudo o que acontecia, mas muito envolvido. Você fazia assessoria, né? Eu não fazia assessoria porque na época eu acho que nem... Não, acho nem, que não tinha muito. Não, né? até tinha, mas Pouco. eu nem era dessa... Nem tinha essa pretensão. Eu estava ali realmente para auxiliar e para aprender e para escrever sobre, né? E aí o meu envolvimento com o carnaval entra numa outra camada, entra num outro lugar, né, de barracão, do processo por inteiro, né? Desde a realização de uma sinopse, até a escolha de um samba, até a apresentação de protótipo e todo o trabalho artístico aí da escola. E Oswaldo Jardim foi o meu grande mestre nesse lugar. Então, desde então, eu acabo, né, ficando muito, muito, muito envolvido. Depois disso, obviamente que meu trabalho, né, a minha monografia foi concluída. Eu transformo esse trabalho num microlivro, né? E aí o Ademar Alves, pai de uma grande amiga minha da época, Ana Cristina Alves, que ele inclusive na época foi presidente do Detran e alguma coisa, ele pediu esse meu trabalho e levou para a Liga. Levou para a Liga e me indicou para que alguém fosse ler aquilo que eu tinha feito e realizado. Foi daí que veio o convite para ser jurado. Para ser jurado anos depois, muitos anos depois. Né? Eu continuei frequentando o carnaval todos os anos, continuei indo aos desfiles da Sapucaí. Eu nunca saí do carnaval no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, em todos os anos da minha trajetória, da minha vida, me perguntam: você não quer Salvador? Não, obrigado. Em São Paulo, não? São Paulo, também não. O único carnaval que eu fui foi o de Vitória, porque é uma semana antes. Salvador você nunca foi? Nunca fui. Não sei nem como é que é. Maravilhoso também. Eu só sei... ela fica tentando me convencer de deixar um ano o Carnaval do Não, Rio mas para ir olha pra só, Salvador. dá pra ir pros dois. Como é que eu vou perder? Um dia em Salvador. Como é que eu vou perder a lavagem? Não. A lavagem, gente. Mas Como é que eu um vou dia em perder Salvador. Eu falo pra ela, gente, tem 360 não. dias para ir pra Bahia. Um dia em Deixa os Salvador. 5 dias. Mas Salvador começa assim, aqui começa sexta, né? Salvador, quinta-feira já é carnaval. Vamos na quinta, voltamos na sexta. Ai, muito bom também. Só um dia. Mas aí que vem esse movimento e eu acabo caindo meio de paraquedas, né, num lugar que eu era acostumado a agir, que é o julgamento esportivo de uma forma. Porque quando você é julgador de um esporte... E de um esporte difícil de julgar. Que é muito subjetivo também. Eu nunca entendi muito bem. Até Um dia eu te fazendo parênteses. Eu nunca entendo, É porque às difícil. vezes a nota é uma, Isso. aí o próprio técnico, eu acho, do atleta pede revisão. Mas ele pede a revisão da nota de dificuldade. Isso, mas às vezes diminui. Não, pode diminuir, porque dificuldade, você tem lá hoje em dia os monitores, você pode rever se o atleta completou o número de giros. Eu se também não acho completou. muito difícil ser jogador de Então, ginástica. mas só que no meio do esporte, eu julgava o meu melhor amigo, às vezes. Quando eu não estava competindo, meu melhor amigo estava competindo, eu julgava ele. E não tinha problema, porque a gente seguia uma cartilha. Sempre né? com senso de isenção, né? Pois é, né? Eu não me considerava impedido para realizar aquilo, mesmo porque era normal. A gente, quando você faz julgamentos internacionais esportivos, tem um árbitro de vários países, tem um árbitro do Brasil, um árbitro da Espanha, um árbitro da China, um do Japão, um dos Estados Unidos, e acaba que aquilo ali chega a ser um denominador comum, cada um dando a sua nota. Então, para mim, era muito normal. E quando eu caio para passar a julgar Carnaval, grupo especial, eu nunca me esqueço desse dia, né? Desse primeiro dia, do dia da apresentação lá na Cidade do Samba ainda, em 2008. Que os 4 jogadores de alegoria eles tinham mudado. E aí a gente vai... E a nota mínima ali era 7, é importante dizer isso. De 7 a 10? De 7 a 10, e fracionada. E de meio e meio? Não era meio e meio, não. Já era 7.1? Já era fracionada. Bom, matematicamente falando, eu me coloquei numa posição assim, eu tenho graus para dividir aqui. A gente tem que fazer aí, valorizar as notas mais altas, já que é uma análise comparativa. Então eu vou nesse processo que foi o colocado para mim. Né? Você precisa analisar comparativamente. Eu solicito à Liga que eu possa utilizar uma máquina, né, fotográfica,
e eu podia utilizar a minha máquina, podia inclusive baixar ali para o iPad, na época, os registros, baixava tudo e ficava analisando, sabe, cada ponto com calma, né? Voltava para casa e continuava analisando, que naquela época também jogador não ficava em hotel. A gente está falando de 2008. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Os jogadores voltavam para casa, eu não tinha contato com ninguém, eu procurava não ler jornal, procurava não ver televisão, procurava não fazer nada que pudesse interferir. Inclusive, tiveram anos assim, tipo 2011, 12, 13, que eu estava na Veja Rio ao mesmo tempo, escrevendo sobre carnaval, eu ficava olhando, às vezes, que não tinha nada a ver com aquilo. Né? Gente, o que vai sair da coluna aqui? Né? Que era uma loucura ainda a minha dinâmica, que eu tinha que ir virado para uma redação para entregar aí a coluna para a revista. Né? E com outro olhar, com uma coisa completamente diferente, que não fosse julgamento. Então acabava que eu fazia essas análises e de traço comparativo. E eu peguei essas transformações, né? Que sai da nota mínima, passa a ser 8, né? Passa a ter descarte, porque, por exemplo, em 2008 não teve descarte. Valia a primeira e a última. Não, valia tudo. Eram 5 e valiam todas. E depois passa para 8 como mínima, depois passa como 9. Hoje, você ter como nota 9 como nota mínima, você tem um desfile, né, achatado em graus. Né? A comparatividade fica muito difícil, porque você acaba ou prejudicando um ou beneficiando o outro num 9.9 ou num 9.8. Você tem que justificar, né? Porque deu aquela nota. O pior é a justificativa depois de 2 dias virados, né? De manhã, você recebe o mapa de manhã, você não recebe o mapa um dia antes, não. Você recebe domingo e segunda, na terça-feira de manhã. E aí é ali que você começa a preencher tudo. Antes é tudo rascunho. Exatamente, isso no meu tempo. Não sei se algo mudou, mas eu acho que não, permanece assim. Então, o julgador vai e lança as suas notas e as suas justificativas. Óbvio que os mais safos nesse processo, ele já está tudo rascunhado ali, né? Já meio só muda uma coisinha ou outra. Eu que ficava muito, eu e alguns outros, naquela coisa, naquele dilema. Né? No dilema. Para não ser injusto. Para não ser injusto. E acaba que não existe julgamento numa arte subjetiva. Assim, a gente pode dizer assim, perfeito. Não existe. Não tem subjetivo. Nem é subjetivo. Você gosta mais de Monet ou de Rembrandt? Você gosta mais de Picasso ou de Da Vinci? É uma coisa muito subjetiva, de momento. E só te cortando, nessa época, eu sou leigo, nunca fui jurado, ficava vendo de fora, te xinguei quando tu dava nota baixa contra a minha beija-flor. Eu sou beija-flor. Aí eu falava, pô, tanto você quanto qualquer um. Mas na tua família ali, os seus amigos mais próximos, eles temiam por uma nota baixa para uma escola de samba? Porque tem essa... Pela minha integridade? Física. Em 2008, sim. Em 2008, o presidente da Mocidade, ele disse, esse viado nunca mais pisa na avenida, vou encher ele de porrada. Isso ele falou ao vivo e a cores para toda... 2008, quem era o presidente? Paulo Viana. Ele falou para todas as emissoras de rádio e televisão que estavam lá fazendo a transmissão. E como eu não tinha minha consciência pesada relacionada a nada, eu falei assim, olha, eu posso ter pesado mais a mão aqui, pode ter acontecido isso, porque eu fui indicado para fazer isso. Eu fui indicado no sentido, faça o que você acha correto. Realmente avalie as escolas. E quando a gente está avaliando uma escola, não é depreciando o trabalho de ninguém. Claro que é simplesmente um movimento de avaliação dentro de um processo que tinham falado, siga esse caminho. Eu segui o caminho, e cheguei naquele lugar. Acabei me tornando assim, fui um jurado muito rígido durante uma época. E acabei entendendo muito a dinâmica de que, no mundo do samba, se você dá menos de 9,5, gente, cortem a cabeça. Mas tu voltou em 2009? Não, volto em 2010. Em 9 tu ficou de fora. 9, o próprio Jorge Castanheira, ele fala para mim, Bruno, vamos deixar você um ano, né, de stand-by. Você ficou muito exposto, porque minha mãe ficou muito preocupada. Né? Minha mãe chegou a ligar para ele na época. E aí acaba que ela falou, vão matar meu filho. Não, e aí não teve que nada. A gente não tem esse medo, né? Pois você
pode até ficar um pouco Mas, assim, preocupado. engraçado. Eu acho que Mas, rola um sabe, medo, assim, não é possível. que não Engraçado, você sabe que uma das torcidas mais agressivas comigo sempre foi da Beija-Flor, né? eu só xingava pela televisão. Mas você sabe que um dia a televisão da minha casa, na hora da apuração, explodiu, né? Explodiu, são faísca. Será que foi eu? Deve ter sido. Chegou lá a energia. E aí, isso aí foi muito agressiva comigo durante uma época, né? Eu me permiti entrar nessa energia, mas não rebatendo, mas me protegendo, porque eu era questionado por um, por outro. Eu tinha um iPad na bolsa que eu abria e falava qual a escola, qual ano. A pessoa falava, eu abria a coisa e passava todas as fotos e explicava, olha, foi por isso. E eu terminava o carnaval, até isso, o Gustavo Mostoff, atual vice-presidente da Rio Tour, ele comentou que ele ficava impressionado porque ele sabia que eu fazia isso. Eu terminava o carnaval não apenas com a minha justificativa como julgador ali. Eu fazia um relatório completo sobre cada escola e entregava para o Jorginho Castanheira, presidente da Liga. Eu fazia um relatório Numa enorme. época que não tinha necessidade de justificativa Não tinha. para público. Já era aberto pela internet. Então, mas a justificativa entrava lá, ok. Isso aí já colocava. Mas eu fazia, além da justificativa, um caderno com cada escola e com todos os registros que eu tinha feito daquela escola e pontuando determinadas questões. Por exemplo, essa alegoria foi reutilizada. Porque como eu tinha os registros do ano anterior, eu sabia o que tinha sido reutilizado, qual escultura tinha sido, quem tinha se apropriado indevidamente pela arte do outro, porque isso de certa forma é sério, né? Então eu tinha, que você pode reutilizar, mas não colocando como inovador, como algo que está aparecendo agora. E eu tinha esse cuidado, né, de não colocar isso ali numa justificativa, mas entregar num relatório, né? Eu despontuava, né, caso fosse merecido, mas eu apontava no relatório todas as questões. E talvez por isso, né, eu acho que o meu nome foi ganhando algum tipo de credibilidade nesse sentido ao longo dos anos, né? A ponto de, um ano antes de eu deixar o julgamento pela Liga, o julgamento oficial, eu tinha já sido convidado para integrar o Estandarte de Ouro, né? E quando chega 2014, que foi um ano que foi um caldeirão realmente, né? Que é o Unidos da Tijuca é campeã com a Ayrton Senna, o Salgueiro fica em segundo com Gaia. Beija-Flor vem com Boni. Fica em sétimo. Foi um ano... Que era um escândalo na época. E aí, antes mesmo das coisas acontecerem, eu ligo para o gestor do jornal, né, do Globo, que tinha me convidado. Por acaso ele hoje é presidente da Band Rio, André Marini. Eu pergunto, o convite ainda está de pé? Ele fala, tá. Então eu falei, para o ano que vem eu aceito. Né? Eu sabia que eu não queria mais aquilo que aquilo estava começando a me agredir. Né, de você ter a sua idoneidade questionada, né, de você ter a sua boa-fé questionada. Eu falei, gente, eu não estou aqui para... O que eu estou ganhando? Eu estou aqui por amor. Né, porque você se coloca em gaiola, você se afasta de todo mundo, você mal pega um celular, não curte o carnaval bebendo, curtindo com as coisas, é simplesmente por uma paixão, por uma arte, como muitos que estão lá agora. Tem muitos jogadores que eu conheço e são pessoas corretíssimas que buscam fazer o seu melhor. Então, falei, não, eu prefiro fazer um teste em um outro lugar. Né? E aí o André Marini me convida e eu vou para o Estandarte de Ouro em 2015. Né? Então foi um momento muito interessante para mim, né? Quando eu tenho acesso a um outro tipo de análise, que não é buscar o erro, é enaltecer o acerto, é enaltecer as raízes do carnaval, a tradição, o que é a essência, o que é nosso de verdade. E Bruno, assim, eu que assistia, né, sempre fui, eu ia pra rua, carnaval, e aí dava certo horário, isso eu tô falando com 15, 16 anos, eu deixava a namoradinha, deixava o que eu estivesse fazendo para ir para casa assistir os desfiles. Eu era muito ligado em assistir, mesmo na televisão. Tem gente que fala, na televisão acho cansativo. E era de uma época que um desfile durava 2 horas. Sim. Hoje tem um tempo mais curto. Então eu sempre gostei muito de assistir e a apuração também.
Mas eu vou te dizer uma coisa, o que mais me incomodava não era quando você dava um 9.8 para minha Beija-Flor, ou quando alguém dava 9.7. O que me incomodava era o jurado, o julgador no caso, que dava 10 para todo mundo. Porque eu não conseguia entender como alguém vê em todas as escolas... Como tem em São Paulo, né? São Paulo esse ano mesmo teve tudo uma história perfeito. dessa. Então isso me incomodava por quê? Eu sou torcedor de uma escola que, na minha cabeça, eu acho que todo torcedor é assim, acho que a tua escola vem muito bem. Mas, Júlio, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que vários jornalistas, colegas, amigos meus, falavam pra mim, dá 10 pra todo mundo. Por que você vai se estressar com isso? É melhor não ir. Não, mas eles falavam isso pra mim assim, depois de 2008, de 2000, né? 10 foi um ano tranquilo, que foi o ano do segredo. Foi um ano que foi light, né? Desfilei na Tijuca. Foi um ano que foi light no sentido de aquela comissão de frente provocou, né, uma mágica ali, e a escola foi aclamada por, né, gregos e troianos. Então acabou que foi um ano mais tranquilo. 11 também foi um ano tranquilo, já 12 já não foi tanto. A gente tinha uma dinâmica, né, o ano que é mais tranquilo, o ano que é menos tranquilo. Então você acaba que é uma história muito louca, porque, por exemplo, 2014, sabe, teve uma questão, a Mangueira tinha aquela torre de televisão, foi o último ano, se eu não me engano, foi 2014, porque eu acho, não, foi 15 o último ano, porque 14 e 16 que é a Olimpíada. Então, em 14, bate uma alegoria da Mangueira ali. E aí, e na minha frente, eu que estava no módulo 4, e o sambódromo inteiro vira e começa a gritar, não tira ponto, não tira ponto. E eu, tirando foto, claro, né, anotei uma bobagem qualquer, porque só para, né, aconteceu com a escultura tal, enfim, para ter ali a referência correta. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porque aquilo foi domingo. Eu fiquei muito... sabe, impactado com aquilo. Gente, isso daqui está desde 1984. Eu não tive acesso à informação, porque eu não busquei esse acesso à informação para poder ter aquela imparcialidade, porque se eu quisesse eu iria buscar, falar o que aconteceu, por que aconteceu isso, mas foi o quê? Não, eu fiquei na minha, como pediu o presidente da Liga na época, fiquei na minha, fiquei quietinho em casa, mas me questionando o que aconteceu para bater uma escultura, né, e a escultura literalmente ser quebrada, decapitada, né, porque caiu a cabeça, né, do elemento cenográfico. Então foi muito impactante. Depois eu vinha saber, tinha uma pessoa controlando o elevador, e essa pessoa tinha bebido e não tinha descido o elevador da escultura, e a escultura bateu. Só que isso me chamou a atenção que outras alegorias da Mangueira aquele ano, o destaque central, ele estava se agachando para passar por baixo da torre. Falei, gente, isso está com um erro de proporção. Com né? certeza. Então, mas é doído você, Com né? certeza. Era Rosa Magalhães assinando o Carnaval e dá um 9.7 para Rosa Magalhães, né? Então, e ainda eu analisei muito se é uma falha grave, gravíssima, né? Tá em que lugar? Porque aí o nome não pesa, né? Você tem que ter essa imparcialidade. Mas isso tudo, 2014 foi um ano que foi muito estressante. Por exemplo, da Beija-Flor, eu tenho as fotos. Teve uma alegoria que tinham pessoas, que eram os amigos, talvez, do Boni, na época, desfilando com camiseta de camarote de carnaval, né? E, inclusive, com marcas aparecendo aquele ano. E eu não tinha nada a ver com as marcas, eu tinha que simplesmente avaliar se estavam fantasiados ou não, como pede o regulamento. Eles não tinham fantasia de nada. E ali foi um lugar que eu despontuei a Beija-Flor naquele ano. Esse ano eu desfilei. Quando terminou o desfile, eu quase chorando. Até hoje eu lembro... Pô, minha escola não volta nas campeãs. E é que nada, é Beija-Flor, sempre campeã e tal. Mas eu falei assim, as fantasias muito pesadas. A gente não conseguia evoluir. Eu participei o processo inteiro ali dos ensaios e tal. E eu via que não estava dando liga com o propósito do enredo, com o desfile. E aí, antes mesmo da apuração, eu já sabia que ia tomar muita nota baixa. E aí, nesse ano, eu nem xinguei Você ninguém. estava em qual setor da escola? Eu desfilei bem lá no final. Eu vinha com uma fantasia que tinha um capacete
com uma viseira igual de moto, sendo que eu não enxergava meio metro da minha frente, que aquilo atrapalhava, muito pesada, e a gente não conseguia evoluir. Era muito ruim. E na hora de fazer o joelho ali, a gente se perdeu ali até acertar, enfim. Foi um ano muito complicado. Então, o próprio torcedor, ele tem uma certa... Ele tem consciência de que as notas baixas foram justas. Anos depois eu acabei virando amigo do Laíla, e aí ele me disse alguns erros de enredo, do desfile mesmo, da composição ali do enredo, enfim. Então, assim, a gente entende. Mas é porque é engraçado, porque a gente fala de um negócio, aí a gente vai falar de um setor muito louco. Porque, por exemplo, enredo. Você tem concepção e realização. Quando você chega em realização, é a maneira como a história está sendo jogada ali dentro da avenida. Se você tem troca de ala, de posição, isso é penalizável. Uhum. E as pessoas não sabem. Sim. Não sabem que foi trocada a ala. Né? Que quem está assistindo vai falar, tá lindo, mas às vezes a ala entrou trocada de lugar. E vocês têm... Não, e aí tem o Abre Alas, que está disponível para todo mundo na internet. Uhum. Todo mundo tem acesso ao regulamento, todo mundo tem acesso ao Abre Alas. Por mais em cima da hora que eles soltem, para não terminar com as surpresas, né? Porque tem as surpresas que eles não querem revelar, ele está disponibilizado, a pessoa tem acesso ali para saber e acompanhar cada setor do desfile. O Abre Alas foi o responsável pela Portela não ter sido campeã Ela foi. sozinha Tá. no Carnaval de 2017, né? Que Alguns dias depois a Mocidade Foi um erro. recorreu, né? Porque tem as erratas e às vezes aí o julgador ele não se atualizou para a errata e cometeu um erro crasso, porque eu vou até não sei quem foi o julgador, não gosto de fazer esses juízos de valor, mas vou fazer, né? Você tirar 1/10 de uma escola por causa de uma musa que não está posicionada no lugar que não estaria na posição ali, uma musa não está na frente de uma alegoria. Você tira 1/10 de uma escola, 10% de nota. Eu acho que isso tudo tem que se ponderar. Teve o ano de Gaia, eu falo isso muito porque o Renato Lage já me perturbou na vida. Algumas vezes eu adoro o Renato, adoro a Márcia. Hoje em dia eu já falei, Renato, por favor, vamos parar com isso. Em Gaia, que foi esse ano que o Salgueiro ficou em segundo e poderia ter sido campeão do Carnaval se, por exemplo, eu tivesse dado 10, né, e eu dei 9,9. Mas por que eu dei 9,9? Tinham 2 carros, né? Um do fogo e um da água. O do fogo veio apagado. O fogo sem luz não é fogo, gente. Cadê a representatividade para a pessoa conseguir fazer a leitura e entender aquele elemento cenográfico? Não é. Aí ele fala, mas isso é luminotécnica? Não, Renato, isso aí é o sol, é o fogo. Cadê o fogo de neon escuro? Não tem condição, né? Então ele... E a água veio apagada também. Mas a água não prejudicou meu entendimento, porque os motores de água eram todos azuis, era azul a alegoria, e a água... Fogo, sim. Agora o fogo não tinha como você entender ele apagado, né? E ele não achou justo. Não, ele me perturbava, porque aquele ano... E foi isso, o Salgueiro perdeu esse carnaval de 2014 por isso, né? Foi exatamente na questão de alegoria. Quem ganhou 14? Foi Tijuca, Ayrton Senna. Ayrton Senna. Olha, tá aí uma nota que eu me arrependo. Com todo respeito ao presidente Fernando Horta, Carla Horta, toda a família lá, também, como eu tenho respeito por todos eles, eu dei 10 para Tijuca aquele ano, eu me arrependo. Eu deveria ter dado 9,9. Porque nas campeãs, quando eu via... Com 9,9 a Tijuca não ganharia. Não, ganharia o Salgueiro. E aí... Eu desfilei no Salgueiro. Eu tava no Salgueiro. E aí, isso aí, talvez o BO ali do ano tivesse sido... E a briga interna ali, ó, dentro da Tijuca. Né? Teria sido um pouco mais tranquila. E olha, eu tô falando coisas para vocês que eu nunca falei, tá? Mas esse ano eu me arrependo de ter dado 10 para Tijuca. Mas a Tijuca foi a última escola de segunda. E acaba que tinha um carro da Hanna-Barbera, eu não me esqueço disso, que tinham os personagens da Hanna-Barbera. Só que aqueles personagens, quando eu vi nas campeãs, porque eu acabei prestando mais atenção nas campeãs nesse detalhe, porque as alegorias são grandes, e eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando você julga a alegoria, se a alegoria passa assim voando, como é que você julga? Se você tem que ver uma série de coisas, você vai despontuar a alegoria porque ela passou rápido por você? Não. Eu perguntava isso, E e aí? ninguém sabia me responder. Você tem que julgar o que você viu. Gente, passou voando, porque a escola está atrasada. Como é que eu vi? Não vi.
E aí, como é que eu julgo? E isso era um problema. Porque talvez essa alegoria tenha passado rápido, tá aí, e eu não vi. Tu só viu nas campeãs. Eu não vi esses personagens que parecia uma cartolina, né? Era um papelão mais rígido. E aquilo me chamou muita atenção. Depois eu falei, meu Deus do céu, o que era isso? Andando para lá e para cá de papelão. Tu me falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Se der vontade do jogador ir no banheiro, Não pode. ele não pode ir. Na hora do desfile, não. Entre uma escola e outra, sim. E dependendo do módulo. Porque, por exemplo, no módulo, antigamente, o módulo 1, lá entre no 3A e 3B, lá no início praticamente na cabeceira da pista, que eu joguei lá 3 anos. Eu joguei em todos os módulos. Joguei 3 anos no 1, 1 no 2, 1 no 3 e 1 no 4. O 1 é um que tem banheiro dentro do módulo, porque ele é construído. Aquele módulo é todo, né? Levantam um módulo ali. Já o 2 tinha banheiro também, o 4 não. O 4 a gente tinha banheiro com segurança. E quando você vai com segurança, tem que pedir para esvaziar o banheiro para você ir ao banheiro. Na minha época era assim, não sei agora. Né? Esvaziava o banheiro para a gente não ter contato com ninguém falando, porque imagina, alguém poderia estar falando alguma coisa, não. E aí tem sempre essa política da conspiração, né? De que algo pode ser passado, falado, não sei o quê. E acabava que não tinha nada disso. Jogador não pode beber, né? Durante o desfile. Jogador oficialmente, na minha época, não podia usar celular. Inclusive, eu entregava o meu celular para fiscal que ficava com a gente. E dizia, hoje já pode? Não sei, eu não estou mais lá, não posso dizer. Né? Eu acho que não. Né? Mas até 2014... Você fica concentrado ali. O meu celular eu deixava com a fiscal. E a fiscal, eu falava, se alguém tocar alguma coisa, minha mãe, alguém da minha família, aí você pode ver, por favor. Eu deixava com ela e falava, dava até minha senha para ela. Né? Minha senha é essa. E exatamente para se tocou minha mãe, não sei o que, alguma coisa, por favor, veja e me avisa. Né? Mas isso, aí, por exemplo, a gente quando come... se você quer beber alguma coisa e a escola está chegando, você não pode sair dali. Mesmo o jogador de mestre-sala e porta-bandeira, que já pode ter passado mestre-sala e porta-bandeira por questão de respeito. Né? Tem ali um espetáculo acontecendo na sua frente, vários segmentos, vários artistas, vários profissionais do espetáculo, você precisa respeitar aquele momento. Né? No caso de alegoria, fantasia, enredo, não tem nem como descolar dali, porque você está do início ao fim, né? Prestando atenção em todos os detalhes. Eu e Gisela, a gente tem uma revista, que é a revista Explosão em Samba, em que a gente também premia os melhores do carnaval. E a gente busca um critério que não seja técnico. Por exemplo, invariavelmente ganha como melhor escola a que não foi escolhida pelos jurados. Justamente por esses critérios, né? Que são mais técnicos e tal. A gente vê muito do que ela contagiou a avenida, essa coisa toda. No teu caso, quando você deixa de ser julgador, que é técnico... O estandarte não é técnico. Não, eu digo nos desfiles. Sim. E vem pro estandarte. É bem diferente, né? Muito diferente. O primeiro ano, principalmente, foi o ano de maior impacto, né? Porque a dinâmica é diferente. É um colegiado. E é um colegiado em que as pessoas debatem. E que o público não entende. Como que ganhou o estandarte de ouro? Sei lá, a Portela ganhou o estandarte de ouro de melhor escola e na hora do julgamento ficou em 8º. Porque é totalmente diferente, né? Não chega. Eu acho que 8º teve? Não. 8º talvez não, mas eu acho que já teve ali 5º mas não e tem, campeão, né? Não tem uma conexão nesse não, sentido. É totalmente diferente, né? É um colegiado e, por exemplo, votação de melhor escola. Como funciona? Tu julga todos os... Todos julgam tudo. Você tem as relatorias, aí são relatores de área, exatamente para entregar e falar pontos principais que ele observou dentro dessa relatoria. Aí tem relatoria de bateria, tem relatoria de samba-enredo, relatoria de enredo, de ala de baiana, de ala. A ala é uma coisa muito difícil, que você tem que prestar atenção em muita ala. Que alas você vai entregar? Relatoria de ala de passista, relatoria de mestre-sala e porta-bandeira. Né? Então, essas relatorias aí é distribuído pela presidência do júri, né? Que é do Marcelo Mello hoje em dia.
ele distribui as relatorias numa reunião que a gente faz antes do carnaval. Como o pessoal já é muito, como a gente pode dizer, cascudo, já tem muitos anos de estrada, a gente já sabe lidar com aquilo. Mas a primeira coisa que se vota é a melhor escola, né? A melhor escola. Então, é aberto a mesa, todos ficam sentados à mesa, né? E aí começa a cada um a dizer a escola que vai votar. Eu trabalhei em escola mesmo. É parecido com o conselho de classe isso. Mas E aí tem que ter a metade mais um. Não simplesmente, por exemplo, são 14 jurados. Aí teve 4 para uma escola, 3 para outra, 2 para outra, 2 para outra. Não. Tem que ter a metade mais um para a melhor escola. Né? Isso é importantíssimo salientar. Então, às vezes vai para uma segunda rodada, às vezes vai para uma terceira rodada, porque os que não votaram naquelas, eles têm que migrar voto. E às vezes dá empate, que dá empate, que dá empate, que dá empate. Caramba. A gente sai do Globo, terça-feira de carnaval, meio-dia e meia, mais ou menos. É a hora que a gente sempre sai, depois de 4 noites viradas, não são 2, como na Liesa. Na Liesa a gente virava 2 noites. No Estandarte são 4 noites. Eu fui testemunha de ver você julgando em 2022, o ano que volta os desfiles, depois da pandemia. Eu tenho até esse vídeo. Foi uma das coisas mais emocionantes daquele carnaval ali de 2022. A primeira escola entrando na avenida e você ali aos prantos, que passa um filme, né? De um ano sem desfile. Para você, porque muita gente falava durante a pandemia que o mundo ia mudar. O carnaval, de alguma forma, para você, mudou depois da pandemia? O significado, o sentimento? Eu acho que eu passei a buscar entendimentos novos, né? Eu acho que todo ano a gente aprende muito, né? Quando a gente está disposto a aprender, a ouvir o outro, a querer se instruir cada vez mais, eu acho que ela vem de aprendizado. Eu diria que o ser humano não mudou, não. Né? Não. As pessoas falaram que todo mundo vai mudar, também não achei que mudou, não. Não mudou nesse sentido, achei que teria algum impacto, mas não teve, no meu entendimento. Mas eu acho que, para mim, eu tive a oportunidade de buscar mais informação. Tanto é o meu livro sobre Mestre Sala e Porta-Bandeira, ele disse que eu vou lançar agora em janeiro, ele nasce muito de um processo, talvez em meio à pandemia, né? De prestar atenção, de entrar em lives, de buscar daquela saudade absurda. Eu ter participado do projeto social Bailado Solidário, que aí, no auge da pandemia, todo mundo de máscara e todos os casais lá eu ajudei, inclusive, né, de certa forma, na divulgação, na filmagem daquele processo e vender aquela bandeira. Eu que liguei para a Luma de Oliveira, Daniela Nascimento, teve mais gente ligando, mas eu fui um deles. Quando eu mandei para a Luma falou, eu quero que o projeto social era ajudar os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira que estivessem em ação ou não e estivessem naquele momento em situação de vulnerabilidade. Então foi muito bacana participar daquilo, né? E ali o meu encantamento, que já era gigantesco pelo que representar essa arte, né? que é do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, eu vou buscar mais informação, e mais informação, e mais informação. Então, para mim, ela tem esse marco, né? E o dia que... Eu não esqueço o dia que eu pisei numa quadra pela primeira vez... Pós-pandemia? Pós não, ainda miolo de pandemia, né? Porque não tinha, a gente ainda andava de máscara, mas podia ir. Né? Mas quando eu piso, a primeira que eu vou é justamente a quadra de Salgueiro. E foi assim uma emoção, foi assim uma loucura. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu de máscara, as pessoas de máscara na quadra. E ao mesmo tempo eu desci, porque eu falei, não tem, eu tenho que ficar no chão. Eu estava convidado até para ficar num camarote. Aí eu falei, não, eu quero ficar lá embaixo. E a Lucinha estava se apresentando, Lucinha Nobre. E ela vem meio querer me entregar o pavilhão. Como é que de máscara? Não tem, sabe, uma loucura aquele ano. Né? Tudo muito louco, muito forte. Nosso primeiro contato com carnaval, pós-meio pandemia, foi no nosso casamento. A gente casa em novembro de 21 e leva uma bateria de escola de samba pro nosso casamento.
E ali a gente meio que fez no final do casamento... Qual bateria? Arame de Ricardo? Não, não. Não foi da tua escola de samba, não. Minha escola é Arame Tinha de vários Ricardo. Acabou, ritmistas. nós levamos É. o Chicão, que é intérprete da Imperatriz, Imperatriz. a Carmen Mondego foi lá de passista. A maioria era da Imperatriz, A né? maioria era da Imperatriz. Aí a gente fez uma camisa própria pro Unidos do Amor e tal. Ah, que legal. Mas assim, tu falou um negócio que é engraçado. A escola de samba, pra quem não sabe, eu sou Beija-Flor, de Nilópolis, e a outra Azul e Branco. Que também é minha escola, que eu cheguei até a ser presidente lá, é o Arame de Ricardo. E eu acho muito legal, eu queria até que tu falasse rapidamente sobre isso. Quando você era julgador, muita gente ficava, qual é a tua escola? Qual é a tua escola? E você saía pela tangente dizendo que era Arame de Ricardo, né? Isso eu falei numa entrevista de rádio, Sim. inclusive. Foi numa entrevista de rádio que eu acho que você ligou na hora. Eu liguei pra Deve ter falar ligado, isso. deve ter ligado. Foi verdade, Foi na FM o Dia. verdade. Não, quem ligou não foi eu não, foi o Thiago. Thiago Gomes, que era E eu falava... diretor de carnaval da escola. Porque engraçado, porque nesse movimento nosso de escola de samba, e foi muito interessante, porque eu explicava como é que eram os grupos, né, para um jornalista, para uma pessoa ou outra que não sabe. Né? Por exemplo, não sabe coisas nossas de carnaval, que uma porta-bandeira usa um talabarte. Quando eu falo que ela, quando vai se aposentar, ela pendurou o talabarte. Então é uma coisa muito da bolha de carnaval, da bolha do samba. E aí eu fiquei explicando e olhando, eu falei, gente, Arame de Ricardo, gostei da Arame de Ricardo. Agora tô com ela e não abro. A gente ligou, foi o Thiago, ele na época era o diretor de carnaval. Ontem ele falou, se fosse, ele tá trabalhando distante agora, ele falou, se desse tempo eu ia lá para poder tirar uma foto com o Bruno, que ele ligou para FM o Dia, nem falou qual era a rádio, ele ligou para a rádio, e aí eu liguei na hora, falei e tal. E o Bruno hoje sonha alguma coisa dentro do carnaval? Já fez tantas coisas, mas tem alguma coisa assim especial que você... eu queria fazer isso. Eu acho que esse momento especial é o lançamento desse livro. Esse livro agora que eu lanço em janeiro, porque pela Já tem primeira... data e local? Dia 9 de janeiro, vai ser só para convidados, porque eu não vou poder fazer uma coisa muito maior, né? Vai ser lá no Fairmont, em Copacabana, mas dia 9 de janeiro. E aí eu vou... Por que no Fairmont? Aí eu quero só passar isso. Esse ano, para arrematar o meu livro, em janeiro, dia 9 de janeiro, exatamente vai ser no dia 9 desse outro ano, eu fiz um simpósio com todos os casais de Messiala e Porta-Bandeira da série Ouro do Grupo Especial. 9 de janeiro desse ano? Dia 23. Todos foram. Todos os casais. E o objetivo foi ouvi-los. Né? Eu queria ouvir. Para fazer o livro. Para terminar. E vários levaram seus pavilhões. E estava junto Haroldo Costa, Mestre Manuel Dionísio, Carlinhos Brilhante, a Maria Augusta, né? Eu tive uma preocupação de levar essa velha guarda para que eles pudessem falar, né? E aí eles falaram abertamente sobre a vida deles, sobre para onde eles achavam que estava caminhando a arte. E aquilo foi muito bacana. Então, nesse mesmo lugar que o hotel me apoiou para esse simpósio, eu falei, gente, não pode ser em outro lugar, né? Foi o lugar que me acolheu para eu arrematar o livro, e aí agora, exatamente um ano depois, eu vou poder fazer o lançamento dessa história lá. Então tem um porquê, né? E você que hoje está muito bem casado com o Diogo Boca, ele te ajuda também nessa construção? O Diogo é o mais apaixonado por carnaval. Né? O Diogo é apaixonado por carnaval, ele tem uma loucura por isso, né? Que eu diria até uma loucura. O Diogo é salgueirense doente, porque eu posso falar a escola de samba dele, porque é salgueiro até debaixo d'água. Ele salgueiro e você Arame de Ricardo. Eu sou Arame de Ricardo. Né? Eu curto a arte. Né? Então, a escola, independentemente da cor de uma bandeira ou do artista que esteja assinando, esse ano eu me emocionei com a Imperatriz. Né? Ano passado eu me emocionei com a Grande Rio, mas me emocionar de chorar mesmo. Esse ano eu chorei com a Imperatriz, ano passado eu chorei com a Grande Rio. Então, não tem isso. Né? E aí, se eu choro com a Grande Rio, com a Imperatriz e chego em casa, o Diogo vai falar, não, porque isso, porque não, Salgueiro, não sei o quê.
Aí, qual é? É igual o Júlio, quando fala da Beija-Flor. Ele Não, é eu sou assim. imparcial. Não é não. Eu sempre Não é não. vejo Sempre fala que a Não. Beija-Flor é melhor. Não, sim, Não. mas eu sempre Não, vejo mas não, as às segundas vezes não é. colocadas com Às vezes não é. Às vezes não é. Não, sabe o que me deixa mais triste? Não. É quando a minha revista não dá um prêmio pra Beija-Flor. Aí eu fico falando assim, pelo amor de Deus, nem um prêmio pra Beija-Flor. Eu fico mais feliz não, eu fico menos triste quando o Arame não ganha prêmio, porque a gente também premia as escolas da Intendente, do que quando a Beija-Flor não ganha. Porque, assim, é uma coisa incrível. Ela tá sempre do meu lado na hora do desfile. Quando a Beija-Flor entra, é uma coisa incrível. Eu começo a chorar, e aí eu começo a ficar emocionado. Igual o Diogo E eu Salgueiro. não consigo ver... Defeito. Não, os defeitos eu vejo. Não. Mas não eu vejo. Não Durante vê. o desfile... Não vê. Não, eu vejo. Durante o desfile, a minha mente tá focada em estar ali feliz com o desfile da minha escola. No dia seguinte eu falo pra ela, ó. Eu falei pra ela esse ano. Campeão vai ser a Imperatriz. Não Gente, falei? pra mim eu não tinha dúvida. Falei campeão vai ser Imperatriz. Tecnicamente foi Não é perfeita. nem questão de Nem tecnicamente. tecnicamente. Era pra mim, ela tinha mágica ali. Ela impactou. Ela tinha mágica, ela tinha... Que o carnaval tem aquilo que a gente entende, aquilo que a gente vê, mas tem o inexplicável. Sim. E esse inexplicável que é muito bacana. E Igual esse... a Tijuca aquele ano. E esse inexplicável da Imperatriz esse ano, esse inexplicável da Grande Rio ano passado, é ele que promove isso. E é muito bom quando a gente tem anos que tem essa presença do inexplicável, porque tem ano que não tem. Tem ano que não É. tem. Tem ano que não tem. Quando não tem, a Beija-Flor ganha. Não. É o Mas Salgueiro é que sério. ganha. Não, é sério. Quando tá na dúvida, eu falo, esse ano a gente ganha. Não. Porque ou a Beija-Flor, ela é muito superior às outras, ou tá muito equilibrado e acaba a Beija-Flor ganhando. Você sabe uma coisa, até que você fala de Beija-Flor, que você já me xingou no passado. Meu primeiro ano julgando. Mas eu não xinguei sempre, porque teve ano que tu deu 4,10. Não, 4, Tu deu 10. Mas foi justo. Em 2008, meu primeiro ano julgando também, que eu estava no módulo 1, na minha frente tinha as câmeras da TV Globo fazendo leitura labial para o Fantástico. E eu fui um dos personagens que eles fizeram leitura labial. E aí estava se construindo uma narrativa de que o resultado era montado para a Beija-Flor ganhar. E eu dei 10 para a Beija-Flor aquele ano. E na hora que passa a Beija-Flor na minha frente, eu boto a mão na testa e falo assim, gente, mas é muito perfeita. É um profissionalismo absurdo. Eu coloco a mão na testa, porque me impactou assim, tamanha presença ali da escola em 2008. E essa minha leitura labial vai ao Fantástico no ano. Né? Isso o torcedor da Beija-Flor não lembra, entendeu? Isso não lembra que eu paguei um preço. Por mais que a Globo mostre, né? A Globo mostrou e ainda dando um recorte como se eu tivesse alguma coisa dentro de uma história para montar para a Beija-Flor ganhar. E não tinha. Era simplesmente porque ali, aquele ano, ela estava um rolo compressor. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está terminando aqui o nosso podcast, mas aí dá para a gente conversar aqui 5 horas sem parar. Você falou uma coisa que eu tenho comigo, o seguinte. A Beija-Flor, às vezes, ela perde porque o comparativo, eu acho que feito com ela mesma, é num... A régua está mais alta. A régua tá mais alta. Esse desfile da Imperatriz desse ano... Não é só ela não, sabia? Mas a Imperatriz desse ano, eu acho que o comparativo é aquela escola que foi lá no acesso, volta e faz um desfile desse de 23, a régua eu acho que estava um pouco mais baixa. Talvez não esperassem. Você acha que tem uma expectativa muito grande para Beija-Flor, então por isso a régua está muito alta? Eu acredito que não só a Beija-Flor, a campeã, no ano seguinte a régua eu acho que aumenta. Não, eu por exemplo... aumenta, acho que aumenta. Poucas sim. vezes a gente... bicampeonato é uma coisa muito difícil, mas ele pode acontecer, sim. Já aconteceu no passado. Mocidade, Imperatriz. Mas eu vejo que existe uma coisa que escola grande, ela se coloca numa zona, muitas vezes, com risco de errar mais. Né? Porque são... Vamos lá para Beija-Flor de novo em 2014.
Beija-Flor me faz uma comissão de frente com um casal de mestre-sala e porta-bandeira interagindo. Vem um tabuleiro que não foi utilizado, que era para ver a Selminha e o Claudinho em cima, que em cima da hora eles falam, não vou porque não estou me sentindo segura. Tem uma fumaça na comissão que esconde. Tem uma fumaça na comissão que esconde o casal, e por isso o casal toma notas baixíssimas aquele ano, porque não viram o casal. Sim. Aí eu digo o contrário para você. Se isso acontece com uma escola de bandeira mais fraca, aquele ano, por exemplo, caía. Não, daria um 9-2, porque sim. não viram o casal. Como é que você julga sem ver? Não tem como. E aconteceu de dar até 9. Teve uma benevolência até. Porque eu não sei do julgamento de quem faz ao meu lado, eu sei do meu. Eu não julguei comissão de frente, não julguei mestre e porta-bandeira. Mas eu vi julgador chorando porque não viu. Não viu o casal. A fumaça era tanta que não viu. Então eu acho que chega num outro lugar em vez de você achar isso. As escolas se colocam no lugar exatamente para ativar ainda mais o espetáculo. É uma zona de risco, é igual um campeão de ginástica. Quando você é um super campeão, você quer mostrar que você pode ainda provocar ainda mais um processo de evolução. Porque a gente, em vários momentos no desfile das escolas de samba, a gente teve um questionamento sobre tá ficando mais do mesmo, tá ficando mais do mesmo. Então muitos se mexeram para vamos mudar aqui, vamos mudar ali, vamos transformar isso, né, para exatamente trazer uma nova dinâmica e acontecer. Às vezes, com isso, a escola erra. Às vezes, com isso, a escola chega numa zona de coisas que, por exemplo, eu não gosto, algumas coisas que acontecem, né, alguns movimentos que vêm acontecendo, e eu tenho até, digamos assim, preocupação com o que é a nossa essência, mas eu desconstruo o que você fala, de certa forma, no momento em que você vê. Não. Você se coloque numa zona de mais risco exatamente por ser beija-flor. Não, sim, é um pensamento meu que deve ser equivocado mesmo. Não é equivocado, não. É porque isso, sentido. Em alguns momentos, isso poderia acontecer, mas em outro lado também não. Também é outro lado. Sabe, o peso de uma Selminha, sorriso de um Claudinho. Enorme. Sim. Eu já vi. É enorme. Eu amo a Selminha, alô Selminha. Queremos você aqui, hein, Selminha. Mas eu já vi a bandeira da Selminha enrolar na frente do jurado e ela tirar 10. Você não fala isso pra ela dizendo que ama, não, porque ela vai ver esse vídeo e ela vai falar assim, quando que enrolou que você então tu vem aqui dizer que não enrolou, Selminha. Tu tá me enrolando. Pois é. Mas assim, só pra contar uma história rápida, você tava falando da época de ginasta e tal, carnaval. Teve um ano, 2003, cara, eu conto isso às vezes, eu já contei pra Gisela. Eu fiquei muito puto da vida. Eu tô desfilando no último carro alegórico da tradição, que era comemorando o campeonato, falando do Ronaldinho, fenômeno, e aí comemorava, o enredo era o Ronaldo, fenômeno, e aí o último carro era um trio elétrico comemorando a vitória do pentacampeonato de 2002. A tradição faz esse desfile, homenageando o Ronaldo. E aí o dono do trio elétrico, que emprestou o trio elétrico para poder ele ser preparado para o desfile, era o Roberto Teixeira, já falecido. Ele me convidou, vamos lá, eu consigo botar você lá. E era um short azul, uma camisa do Brasil, uma bandeira. E aí eu tô desfilando no último carro e eu olhava para os telões, olhava para as televisões ali dos camarotes e a Globo me filmando direto. Eu falei, caramba, eu tô muito animado aqui, né? Essa animação tá contagiando e deve estar lá o pessoal falando de mim, ó. Um fulião ali no último carro. Acharam que você era... Não, e eu achando que eu era o cara ali do desfile. Porque ficou ali alguns minutos. Enfim, cheguei em casa, dia seguinte, fui ver de manhã os melhores momentos. Tava Daniela Hipólito e Diego Hipólito do meu lado. E a Globo mostrando os dois. Não era a mim que ela estava mostrando. Só que no desfile eu não conhecia os dois. Porque a gente está acostumado a ver na televisão a Daniele, o Diego. Eu cuidei da carreira deles, né? Você foi empresário deles, né? Muitos anos. Então aí quando tu estava falando sobre tradição, que você desfilou, eu pensei, será que em 2003 a culpa de eu ficar sendo enganado o desfile todo, achando que eu era o holofote, no caso eram os dois, é do Bruno? Você que levou eles para desfilar a tradição ou não? Não. O meu acerto de desfile para Diego e Daniele foi com a Portela.
Se eu não me engano, eu tenho que lembrar agora, eu não me lembro o ano. Eles desfilaram na Desfilaram na Portela, a Daniele fazendo trave de equilíbrio em cima de uma trave. E eu estava ao lado da alegoria esse ano. Tava acompanhando os dois. Né? Agora, eu não me recordo, agora você falando, eu não me recordo o ano, mas fui eu que negociei aquilo para eles desfilarem. Agora, pra gente terminar, Gisela, tem alguma pergunta antes de terminar? Porque eu tenho uma que eu acho fantástica, uma história... não é nem impactante, mas é muito, muito, muito legal. E eu ainda vou fazer isso lá em casa. Tu tem alguma antes? Eu queria saber do Bruno, um pouco colunista. Como é que é? Você é colunista do Veja, da Veja hoje, né? Rio, é. Como é que é seu trabalho na Veja Rio? Bom, eu falo de cidade, eu falo também de escola de samba, eu falo de gastronomia, de lifestyle da cidade, né? Então, por exemplo, eu até tive a oportunidade aí, trazendo de carnaval, tive a oportunidade de acompanhar as gravações lá na Cidade das Artes, onde foi feita a gravação do próximo álbum, dentro de uma sala de ensaio de orquestra. Eu achei muito bacana isso, o pertencimento do samba em espaços que ele era renegado no passado, né? Não, isso aqui é nosso, a gente vai para cá. Eu gostei do movimento nisso. Então, na Veja Rio eu escrevo sobre... Eu sou aberto, né, para escrever. Às vezes falo com gestores. Eu já fiz uma sessão só com todos os subprefeitos da cidade do Rio de Janeiro. Depois fiz uma passagem aí por movimento consular, falando de coisas que estavam acontecendo aí com o consulado do Japão, da Itália, do Reino Unido, da Alemanha, enfim, muita coisa. E falando em subprefeitos, a gente quer trazer o nosso Diego Vaz, o Didi, lá do subprefeito. Já me deu entrevista. Foi o primeiro da minha sessão. Eu vi na Veja. E eu quero ele falando um pouquinho do subúrbio, né? Que o subúrbio tem tudo a ver com o nosso carnaval ainda mais a intendente está garantida, né? Na Hernani Cardoso. Não, vai voltar para intendente esse ano. Gente, cada hora é uma história Voltou nova. para intendente. Então, obrigado pela informação. Voltou para intendente. Mas é porque ia sair da intendente e vinha pro Sambódromo, mas se volta pro Sambódromo, fica. E o que você achou disso? O Gustavo Mostoff já anunciou que não vai ser na Hernani Cardoso. Volta para esse ano de 24, volta para intendente e vão avaliar um outro espaço dentro da cidade. Eu gosto da intendente. Eu também gosto. Eu gosto da antiga intendente. Eu também gosto. Inclusive é maravilhoso parar carro ali, tem um motel ótimo para carro. Eu paro o carro no motel. Eu paro ali também. Eu paro no motel, ótimo. Agora, eu tô querendo fazer uma festa com a Gisela, lá em casa. E eu tô querendo descobrir dos nossos amigos, quando eles forem no banheiro, se tem algum amigo nosso que é curioso e fica querendo abrir porta do armário. Eu sei que tu tem uma receita infalível para descobrir isso, né? Isso é divertido, porque se eu botava na minha casa, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem umas ideias, né? Porque eu pensava assim, gente, quando alguém vai ao lavabo na casa de alguém, vai ao banheiro na casa de alguém, dá aquele movimento de curiosidade, né? O que tem nesse armário? O que tem naquilo? Eu, né, numa versão um pouco mais sapequinha, enchi de bolinha de gude, né? Então... Ele colocou 2.000 bolas de gude dentro do que eu lavabo. comprei no Saara, foi maravilhoso. Eu tive um prazer de comprar bola de gude no Saara. Vocês não têm ideia. Eu voltei cheio de bolinha de gude e fui botando tudo com cuidado. E quem abriu? Um jornalista do jornal O Globo na época. Com 5 minutos de festa, né? 5 minutos de festa. Já estava abrindo. Ele abriu e foi... E cai tudo. Aí você ouviu na hora. Foi, ai que loucura. E aí ele disse o quê? Abriu sozinho. Júlio que gosta dessas coisas, dessas brincadeiras. Abriu sozinho. O armário tava lá, abriu. Gente, assim, pá, abriu. Não, eu vi ele falando Você isso. Você gosta dessas coisas. Adoro. Ele falando isso com a Narcisa. Eu morria de rir, cara. Narcisa que tem história. Eu tenho história com ela pra Narcisa contar. É fantástica, né? Esse ano, sabe, né? Eu trabalho lá dentro da prefeitura, enfim. Aí esse ano eu tive com a Narcisa em Copacabana. Ela com aquele megafone dela lá de cima do... Esse que ela tá aí, né? Foi a gente que arrumou pra ela no baile que eu fiz pra ela de carnaval lá no Fairmont. E ela tá com esse que já não tá mais funcionando, tem que arrumar um outro, porque ela já conseguiu. Ela disse que quando ela via
celebridades entrando no Copacabana Palace. Copacabana Palace, ela ficava lá com o megafone. Não, ela fulano, ela tô sempre, te vendo. Ela sempre fazia isso. Ela fazia isso com o Jô Soares, fez isso com muita gente. Bono, um dia uma funcionária que trabalhava na casa dela me ligou e falou: Bruno, sobe aqui. Narcisa tá gritando pela janela para um biscoito de chocolate. Aí eu falei: biscoito de chocolate? Bono, come here, I love you. A gente quer a Narcisa aqui. Sim, a gente tá tentando trazê-la aqui. Aí, Bruno. Gente, a agenda ali é difícil. Aí, Ela foi, Mas vamos foi pra trazê-la. Maldivas que ela foi contigo e com teu marido? Não. Ela foi pra algum lugar com você. Não, eu já viajei muito com a Narcisa, tem muita história com a Narcisa. Eu já viajei com a Narcisa para a Europa, para os Estados Unidos, já viajei aqui na América do Sul, para Uruguai. E ela é daquele jeito no dia a dia, né? Daquele jeito Tem mesmo. gente que pensa que é nada. Não, não é personagem não, não é personagem não. Ela é daquele jeitinho dela. Bem, né? A Narcisa, o que a Narcisa tem? A Narcisa tem TAG. Transtorno de ansiedade generalizado. Então, por isso que deixa ela nesse estado. Né, muitas vezes muito acelerada, não sei o que as pessoas acham, tá com alguma coisa. Não, é esse excesso de ansiedade num nível muito elevado. Então acaba que ela fica ansiosa com as coisas, fica nervosa, fica ansiosa de novo. Né? Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? As pessoas pensam que é personagem. E não é, ela é assim mesmo. Ela é assim. E até sofre por isso, muitas vezes. Né? Mas ela tem um coração ótimo, uma ótima pessoa. Divertidíssima, morre de rir de tudo, muito inteligente, sarcástica, tem umas tiradas muito rápidas. Bruno, eu fiz essa pergunta para a gente terminar agora mesmo, para Evelyn, e você eu não poderia deixar de pedir também. Você como jornalista, e é de supetão mesmo, com a tua competência aí. Tô olhando para cá. Para a gente terminar aqui, uma pergunta sua para Gisela Aranha, e uma pergunta sua para mim, pra gente fechar aqui. Tá. E depois você deixar suas redes sociais aí pro pessoal. Gisela, a pergunta aqui: como você me via antes dessa entrevista? Como eu te via? Eu via, assim, eu sempre tive um cara assim muito alegre, né, Júlia? A gente viu o Bruno na Sapucaí, mas agora assim, eu pude conhecer mais a fundo você. Mas assim, eu sempre tive assim, o cara que eu te via na Sapucaí, eu vi você chegando aqui, um cara que todo mundo gosta, super feliz, alegre, mas hoje a gente pôde conhecer mais a sua história do carnaval, como jornalista, e é isso. Agora, Júlio, eu queria também, talvez você tenha um momento muito especial, que foi aquele retorno da pandemia. Eu estou perguntando de mim porque eu acho mais interessante no momento em que eu vejo que as pessoas às vezes têm determinadas visões meio equivocadas ao meu respeito. Né? E eu nem entro para contestar porque é o direito de cada um enxergar o outro e às vezes é assim mesmo. E você teve ali aquele momento que me chamou muita atenção, que era um dia que eu estava muito emocionado, primeira escola, pisando na avenida, enfim. E hoje a gente pôde conversar bastante aqui com câmera, inclusive, com ilhas de edição, um monte de gente aqui, tem tanta câmera aqui, é uma loucura. Isso aqui, que loucura, luzes, né? Eu queria também te perguntar mais ou menos nesse mesmo lugar, né? Você pensava de alguma outra forma, porque para mim, engraçado, eu vivo nesse ambiente do carnaval e talvez para o carnaval eu tenha uma necessidade talvez de aceitação nesse ambiente, porque às vezes eu me sinto, né, como com uma sensação de que não me consideram que eu pertenço tanto a isso, né? Da mesma forma como vocês às vezes até defendem numa narrativa e falam assim, porque muita gente não sabe, mas o Bruno isso, o Bruno aquilo. Porque acaba que existe um trânsito, às vezes, de narrativa, talvez, que desconstrua em algum momento. Talvez não. Eu nunca te vi assim. Que bom. Nunca. Mas e você, Júlio? Então, naquele dia que eu estava ali voltando ao carnaval, era um misto de sentimentos. Em algum momento, a gente duvidou se ia voltar a ter 2, 3 meses de vida. Eu cheguei a pegar Covid, eu não tive grandes
Sequelas. Na verdade, eu não tive sequela. Mas eu estava tão apavorado, vendo meu tio que tinha acabado de morrer, vendo as pessoas dizendo, ó, tô com Covid, mas estou melhorando. E daqui a pouco elas morriam. E aí eu comecei a pensar, será se, quando eu estava com Covid, será se eu vou morrer? Eu peguei um dia um papelzinho, deixei, ela sabe, a senha do Instagram, do banco, de tudo. Do Instagram foi importante antes do banco, A senha né? do banco também. Não, a do banco veio depois, do Veio Instagram veio primeiro. Veio. E aí eu peguei e Aí eu falei, deixei. para as palhaçadas. Eu peguei e deixei e falei assim, ó, se eu morrer, Faz isso não? Eu? falei, se eu morrer, tá aqui, tem negócio aqui, tem seguro, tem isso aqui, tá tudo aqui com a senha. E aí quando eu te vejo ali, eu vou te ser muito sincero, eu via um Bruno antes daquele dia totalmente inacessível a mim. A mim não. Eu via, por quê? Era o Bruno que eu via na televisão. Era o Bruno que eu xingava quando dava nota baixa da Beija-Flor. Era um Bruno meio distante. E aí eu fiquei pensando ali, eu acho que eu ainda falei com a Gisela, não sei se eu chamo ele, se eu não chamo. Mas eu sempre achei ele um cara E aí eu do bem, acabei te sempre chamando, eu achei falei, um cara Bruno, muito acessível, e simpático. você foi até mim chorando, e aí eu gravei você. Foi desse ano. Foi. Esse O ano dessa foto. E aí eu gravei você falando da emoção e tal, aquela coisa toda. E assim, eu percebi ali naquele momento que você era um ser humano, como nós somos, com as suas virtudes, com os seus defeitos, como todos nós temos. E quando eu te convidei para vir aqui hoje, eu ainda tinha um pouquinho daquela coisa de, será se ele vai vir? Porque, Bruno, te sendo muito sincero, você tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. Uma vez eu vi o Léo Dias falando que ele tem tantos milhões de seguidores e na hora que ele coloca a opinião dele a respeito daquela pessoa, ele pode estar mudando a vida da pessoa para o bem ou para o mal. E na hora que você vem aqui no nosso programa, nós estamos com menos de 10 episódios, se eu não me engano, 8º ou 9º episódio hoje. Acho que é o 8º. E ter uma pessoa da tua grandeza Imagina, participando. gente. Não, mas é sincero e verdadeiro isso. Ter uma pessoa da tua grandeza, talvez você não tenha essa noção. Mas eu tenho certeza, se um dia, e se Deus quiser e Ele há de querer, o nosso podcast virar um grande sucesso de visualizações, de tudo que a gente entende que é sucesso, eu não tenho dúvida que a sua vinda aqui hoje, Ah, imagina. que mas é isso. verdade, não é mentira e não é hipocrisia. Isso é muito importante pra gente. E você tem esse poder, que você pode querer ou não ajudar. E quando você vem aqui hoje, você demonstra tudo aquilo que eu falei no início da fala. Tu é um ser humano, como todos nós, uma humildade incrível, que deve de vez em quando parecer para algumas pessoas arrogante ou uma coisa ou outra, porque eu também sou, a Gisela também é, porque às vezes te pega num momento ruim e aí só aquilo que grava, mas pelo que eu acompanho de você, nessa tua trajetória toda, e pelo que eu te vi hoje aqui, nessa 1h30 de bate-papo, eu tenho certeza que você é o que todo mundo que gosta de você imagina, o que a tua mãe, o teu pai sonhou em ter um dia de um filho, que é um ser humano maravilhoso, encantador e que, se não puder fazer o bem para as pessoas, o mal não vai fazer. Ai, obrigado, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigado, Gisela. Obrigado, Júlio. Obrigado ao time que está aí atrás também. Muito obrigado, né, trabalhando. Quer deixar as redes A gente sociais, agradece. contato? Minha rede social é @BrunoChateaubriand, né? É a minha principal, é um canal que qualquer pessoa consegue falar comigo, é o melhor canal, usando o Instagram, @BrunoChateaubriand, tá lá, né? E, enfim, desejo muito sucesso para vocês, que continuem nessa jornada. Dá para destrinchar muita coisa aqui, dá para vocês voarem muitos assuntos, porque existe uma demanda reprimida, eu acho, inclusive, de informações, de coisas que vocês podem estar explorando aí nos próximos episódios, enfim, e está sendo muito legal. Obrigado. Obrigada a Obrigado você, você. Bruno. Obrigado.